E aí, Georgina? Bom, lá vou eu, pessoal. Só o pessoal aí se planejar, quem tá começando a ouvir aí, eu pretendo demorar aqui não mais que 30 minutos, tá certo? Então, estamos começando aqui 9h31. Então, 10h01 no máximo aí, eu quero estar terminando isso, tá certo? Se for preciso, aí eu estendo para as próximas sextas-feiras aí, ou outro dia, não sei. Coisa para se programar. Não precisa, não quero ser muito extenso aqui, tá certo? É, bom, acho que é isso. A live vai ficar gravada, então o pessoal que quiser assistir, eu vou cobrar R$ 1 por live. É brincadeira, não vou cobrar nada não. Não tô aqui para ganhar dinheiro. Embora eu precise, tá certo? Mas tá bem. A live vai ficar gravada, o pessoal pode assistir normalmente aí, beleza? Tá bem. E começar com a oração, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos à Virgem Maria que possa nos ajudar nesse momento de meditação, que possamos compreender aquilo que os santos da Igreja nos ensinam com sua experiência e também o magistério da Igreja. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. Tá certo. Vamos lá. Deixa eu ver a hora aqui. 33, tá certo. Bom, nós vamos falar sobre, como o título da live aí diz, né? As virtudes da Virgem Maria. Eu usei como texto base principal aí o livro de Santo Afonso Maria de Ligório. Eu tenho a versão dele da Biblioteca Católica. Eu gostei, tá certo? Tá aqui, ó. Glórias de Maria, tá bem? Santo Afonso Maria de Ligório. Ele é um livro extenso, acho que de umas 500 páginas aí, tá certo? E eu tô falando de uma certa seção dele, onde cita, né, explica as virtudes da Virgem Maria. O grau excelso de virtudes que a Virgem Maria tinha, né? Então, eu procurei me acentuar nisso. Em si, o São Afonso Maria de Ligório, ele não vai expressar tudo que o magistério da igreja fala. Ele algumas vezes vai até se exceder um pouco a sua devoção da Virgem Maria, expressando ali de certa forma a devoção particular. Então ele quando fala não é o magistério da igreja, certo? O magistério da igreja está expresso nos documentos da igreja e na tradição da igreja. Então, tenhamos bem conscientes, né? Fiquemos conscientes aí de que nem tudo que está sendo falado aqui é o magistério da igreja, e sim a expressão de um santo que conhece outros mais, né? Que falaram sobre o assunto das virtudes da Virgem Maria. O que eu gostaria de ressaltar aí é que o Santo Afonso foi advogado, né? Então, algumas vezes a meditação aqui pode ficar pesada, porque ele escreve como advogado, então fala muitas cláusulas, cita inúmeras referências, numa página tem 10, sei lá, 10 citações de santos, né? Ele fala de santos, fala de teólogos da época, padre da época, tá certo? E cita muitos santos aí famosos da igreja. Então, se ficar um pouco cansativo, vocês tomam um café aí e se acordam, tá certo? Ou se não, deixa pra ver outra hora, né? Toma um cafezinho, fica acordado e ouve aí a meditação se for interessante, tá certo? Então vamos lá.
Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é que o magistério da igreja se manifestou sobre o assunto, é, foi o documento que eu achei, mas provavelmente devem ter em outros documentos aí informações, mas na Lumen Gentium, que é uma constituição do Concílio Vaticano II, no seu item 65, né, ela vai falar, o título do item é justamente esse, as virtudes de Maria, e ela vai falar lá que em Maria Santíssima, na Santíssima Virgem, a igreja alcançou já aquela perfeição sem mancha, nem ruga que lhe é própria. Então, Maria foi por excelência, né, a criatura que expressou, né, a santidade da igreja sem mancha. Poderíamos dizer de uma pessoa, de uma criatura que cumpriu com plenitude, com perfeição, os mandamentos de Deus, foi a Virgem Maria. E também vai falar que Maria é modelo de virtudes, né? E que Maria, como sempre eu costumo dizer, a Virgem Maria, como toda santa, não quer glória para si, e embora Deus tenha dado a glória para ela, né, como a criatura mais perfeita que existiu e que existe e existirá, a Maria, na Lumen Gentium, vai falar que atrai os fiéis, né, a igreja, o povo de Deus, ao seu Filho, ao seu sacrifício e ao amor do Pai. A Maria, então, como toda boa santa, empurra o povo de Deus em direção a Deus, a seu Filho, né? Que a gente chama aí o culto cristocêntrico, né? Sempre Cristo Jesus no centro. Tá bem. Partindo aí para o livro de Santo Afonso, nós vamos encontrar que ele cita lá, quando ele fala de 10 virtudes da Virgem Maria. É importante que percebamos que o grau de virtude da Virgem Maria supera de todos os santos que existiram e existirão. Ela sozinha supera todos os santos, né? Não sei se vocês já ouviram isso, né? E Maria tinha todas as virtudes em grau pleno. Um santo, não sei, vamos dar o exemplo aí do Padre Pio. Bom, Padre Pio bilocava, né, o que se sabe, tinha uma imensa piedade, a virtude da piedade, né, uma oração ali contrita, silenciosa, amorosa diante de Deus. A Virgem Maria tinha essa virtude e todas as outras, né? São Francisco de Assis, a virtude da pobreza, Maria tinha essa e todas as outras em perfeição, né? São Francisco alcançou grau heróico, extraordinário na virtude da pobreza, mas a Virgem Maria alcançou em todas as virtudes, né? Coisa muito bonita, por isso devemos nos espelhar na Virgem Maria. Tá certo? Então, Santo Afonso vai falar das virtudes. A primeira delas é a virtude da humildade. Todos os textos que eu falar aqui, eles são citações direto do livro, tá certo? Porque o pessoal aí de repente pode achar que eu estou com achismo aqui, estou expressando minha opinião, mas eu não estou expressando minha opinião não, tá tudo escrito lá. Quem lê vai encontrar, tá certo? Eu só estou falando o que Santo Afonso disse, eu mesmo não tenho autoridade para nada, tá bem? Então, tudo foi ele que escreveu, tá certinho lá, tintim por tintim, depois vocês podem ver lá, comparar quando tiverem o livro ou quiserem emprestado, tanto faz. Tá bem. Bom, São Jerônimo, né, diz que se amamos a Maria, é necessário que nós busquemos imitá-la, porque o maior favor que lhe fazemos é nos aproximar de Deus e fazer a sua vontade. A humildade, ela é sabida, né? É a virtude, fundamento de todas as virtudes. Sem a humildade não é possível adquirir as demais virtudes. Não é isso? Mas estou falando de virtudes espirituais, né? Virtudes
que conseguimos pedindo a Deus como dom de Deus, não são as virtudes naturais, né? Porque a virtude natural a pessoa se esforça e consegue, mas a virtude espiritual é necessário um trabalho espiritual, é necessário pedir a graça de Deus. Nessa virtude da Virgem Maria, impressionante é que Maria sempre teve baixíssimo conceito de si, né? Maria não se sobrepôs a ninguém. E quanto maiores as graças que Maria recebeu, porque foi concebida no ventre de Santa Ana, já sem pecado original, mesmo sem pecado original, a Virgem Maria, desde sua infância, cresceu na graça de Deus, na solidão, e recebendo todas as graças e as maiores graças que poderiam ser recebidas, a Virgem Maria permanecia pequena, né? Se ocultava todos os dons que recebia, não fazia questão de mostrar a ninguém nenhum deles. Todos os louvores que a Virgem Maria recebeu, tributou a Deus, né? Nós podemos ver isso perfeitamente no Magnífica, quando Maria fala que Deus exaltou a sua serva, né? Quer dizer, a serva, a pequenez de Maria. São Gregório de Nissa vai dizer que a humildade é a virtude mais difícil de ser praticada, né? Porque justamente exige de nós que nós nos coloquemos no nosso lugar, não queiramos ser melhores do que ninguém, reconhecemos que somos limitados e pecadores. Então, é dificílimo praticar a virtude da humildade. Mas com a graça de Deus, tudo é possível. A segunda virtude que Santo Afonso nos diz é a caridade de Maria para com Deus. São Francisco de Sales chamava Maria de Rainha do Amor, né? Então, vemos aí que tinha grande amor por Deus, um amor ardente por Deus. Maria foi a única que cumpriu perfeitamente o primeiro mandamento da lei de Deus, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Maria foi a única, né? Já vemos bem isso, foi a única que praticou isso perfeitamente, sem errar, sem equívocos, tá certo? O Espírito Santo transformou-a em brasa. Dizemos que Maria é a esposa do Espírito Santo. Maria ardia de amor por Deus. Em Maria não havia nada de mundano, mas somente um ardor interrupto e a ebriedade do amor. Se encantava diante de Deus, isso foi São Jerônimo que disse, né? Um ardor ininterrupto. A passagem dos Provérbios, no capítulo 31, versículo 18, vai dizer que, e essa passagem foi atrelada à Virgem Maria, não se apagará na noite a sua lanterna. Quer dizer, Maria brilhava como luz de Deus e não se apagava. Santo Ambrósio também vai afirmar: enquanto Maria descansava o corpo, vigiava a alma. Quer dizer, Maria estava em tal estado de graça que mesmo no sono, sua alma permanecia crescendo em virtudes e no amor a Deus. Olha que coisa bonita, né? Eu e você vamos sonhar aí. Eita, só tem sonho esquisito, sonhando coisas que a gente não gostaria de sonhar, sonhando várias imaginações, ilusões. A Virgem Maria, enquanto estava dormindo, a alma vigiava para também agradar a Deus. A Virgem Maria fez muitas revelações a Santa Brígida através de um anjo, né? Então, uma das
das revelações, a Virgem Maria falou assim a Santa Brígida: Filha, se queres me ligar a ti, ama o meu filho. Volta ao que eu falava a vocês, né? Como é que poderia a Virgem Maria procurar glória para si? Um santo unido totalmente à vontade de Deus, como é que poderia querer glória para si, ser colocado num pedestalzinho ao lado de Deus? Isso não é possível. Quem dá a glória ao santo é Deus. E o santo não procura glória para si, procura glória para o seu Senhor. Vamos para a terceira virtude, é a caridade para com o próximo. Olha, se tiver pergunta aí, vocês escrevam aí, tá certo? Ou depois vocês perguntam no comentário que a live vai ficar gravada. A caridade para com o próximo, quem ama a Deus, ama sempre as coisas criadas por Deus. A Sagrada Escritura fala que Maria foi-se para as montanhas com pressa, e também essa pressa indica que Maria, muito servidora, não se preocupou consigo, mas com sua prima Santa Isabel, foi para servir, para ser útil nas necessidades que sua prima tinha. E Maria também percebe em Caná da Galileia que não há vinho. Poderíamos pensar que a Virgem Maria podia estar preocupada em olhar para o seu Senhor, né? Cuidar do seu filho, conversar com seu filho, mas a Virgem Maria ficou atenta ao escândalo que poderia ocorrer em que falta vinho no casamento. São Gregório Nazianzeno vai dizer que não há coisa que mais nos ajude a conquistar o afeto de Maria que usar de caridade para com o nosso próximo. Se amamos nosso próximo, se divulgamos a piedade, a devoção à Virgem Maria, certamente o afeto de Maria se dirige a nós. Chegamos então na quarta virtude, a fé de Maria. O Eclesiástico 24 vai atribuir a passagem que lá está à própria Virgem Mãe de Deus. Sou a mãe do puro amor, do temor, da ciência e da santa esperança. Quer dizer, Maria, de tal forma, creu em Deus que se tornou mãe desse puro amor, mãe do Filho unigênito de Deus, tinha ciência, tinha esperança em grau elevado. Maria, com sua fé, resgatou o mundo, foi corredentora com Jesus Cristo, seu Filho. E dizemos que Eva, nossa mãe, cometeu um grande dano ao nosso mundo pela incredulidade, mas Maria reparou todo o dano, aceitando ser mãe do Filho de Deus, reparou todo o dano pela sua fé, acreditou em Deus e cumpriu toda a vontade de Deus em sua vida. O padre Suarez, um padre conhecido de Santo Afonso, disse: teve mais fé que todos os homens e anjos. São Cirilo de Alexandria vai chamar Maria Santíssima de Rainha da Verdadeira Fé, cetro da fé ortodoxa. A fé, sabemos nós, é dom e virtude, ou seja, é dom recebido de Deus e é virtude, uma característica que pode ser facilmente exercida. Então a fé possui esses dois âmbitos. A fé enquanto dom é recebida de Deus, mas a fé enquanto virtude deve operar, ou seja, a fé deve ter obras, né? Devemos fazer as obras. Se não se faz obras, inútil é a fé é morta, como diz São Tiago. Na quinta virtude, chegamos aí à metade, né? A esperança de Maria.
Maria tinha excelente fé, por isso também esperava, criava expectativas no seu Deus, porque confiava. Confiou que Deus defenderia sua inocência e fama e não quis revelar a obra a São José, mesmo diante do risco de ser abandonada. Nos detenhamos nesse ponto, porque Maria de tal forma confiou em Deus e na obra que Deus fazia, ela não quis revelar nada a São José, primeiramente, porque pareceria um absurdo. Uma mulher grávida e nem casada era, né? Então seria um absurdo, um escândalo, né? E acreditou que Deus defenderia sua inocência e fama diante daqueles que poderiam perceber o acontecimento de Maria engravidar por virtude do Espírito Santo. E por isso ela não revela aquilo que Deus faz, aqueles dons misteriosos, né? Mesmo diante do risco de ser abandonada por São José. Quem comunicou, como sabemos, né, da obra que era feita foi o próprio Deus em sonho, que se apresentou a São José. Maria também confiou, esperava em Deus, tendo sido rejeitada em todos os momentos ali durante a gravidez, passando por muitos riscos, a Virgem Maria, sendo rejeitada em todas as estrebarias, a Virgem Maria confia que vai encontrar um lugar onde possa parir. Vejamos que a Virgem Maria não procurou, isso será um tema mais para frente, né? A questão da pobreza, não procurou luxos, pariu onde era possível, junto aos animais, no estábulo. Maria também confia em Deus na sua fuga para o Egito, quando se é ordenado o assassinato de todos os bebês com menos de 2 anos. Então, Maria foge para o Egito como tentativa de fazer com que seu filho sobreviva. A sexta virtude da Virgem Maria, nós falamos da castidade. Santo Agostinho vai nos dizer: dentre todos os combates, as mais duras são as batalhas da castidade, em que cotidiana é a luta e rara a vitória. Maria é chamada a Virgem das Virgens. Maria foi o exemplo para todas as outras virgens que se seguiram, né? Todas as outras virgens santas. Santo Ambrósio vai chamar Maria de porta-bandeira da virgindade. Eu relembro a vocês que a Virgem Maria foi virgem antes, durante e após o parto, né? Isso, e fique claro, porque a Igreja ensina isto e cremos com toda a fé, e o católico não pode deixar de acreditar nisso. São Tomás diz que a beleza da Santíssima Virgem provocava a caridade de todos que a viam. Eu já cheguei a falar no perfil aqui, algumas moças, né, podem ter o costume de querer atrair olhares dos rapazes, e ao invés dos rapazes quererem serem mais santos, eles acabam caindo em pecado, né? Olhando para a beleza das meninas, que não está tão envolvida por pudor assim. A Virgem Maria era diferente. Olhava para a Virgem Maria e nos inspirava, era caridade, não era luxúria, né? E nem sensualidade. A Virgem Maria instigava nos homens a caridade. E segundo São Tomás, São Jerônimo mesmo vai dizer que São José conservou-se virgem graças à companhia da Virgem Maria, que o ajudava, não é isso?
se tivesse mau comportamento, seria um tanto difícil, mas a Virgem Maria era exemplar. E São José permaneceu virgem, então, junto à sua esposa. Para conservar a castidade, a Virgem Maria teria coragem até de renunciar à dignidade de Santa Mãe de Deus, né? Tamanho o seu cuidado pela castidade, ou seja, renunciaria o maior de seus prestígios, ser mãe de Deus, feito homem. Ela renunciaria isso para que cumprisse a vontade de Deus da castidade. A forma mais aconselhável de guardar a castidade é o jejum, a fuga das ocasiões e a oração. A virtude da temperança nos aconselha aí a mortificação dos olhos e da gula. Maria, como muitos dizem, não olhava ninguém nos olhos, evitava ser vista. Nós podemos ver isso muito bem, que Maria evitava ser vista, porque Maria vai depressa à casa de Santa Isabel. E na volta, Maria não espera que São João Batista nascesse. Maria serve, e logo que vai começar, que começarão as visitas a João Batista, o que Maria faz? Maria volta antecipadamente. Nos evangelhos nós vamos perceber que Maria, ao não ser precisada mais, volta para sua casa e depois de um dado tempo, quando chega o momento, Santa Isabel gera João Batista. Por que Maria, né, na opinião de Santo Afonso, por que Maria volta para casa antes que João Batista nascesse? Para não dar ocasião às pessoas falarem da sua presença ali, para não ter que conviver com as pessoas ali. E não é porque não amava as pessoas, é porque resguardava a sua pureza. Tá certo? Mas mais para frente aqui, se der tempo, eu falarei também da questão da solidão, da oração da Virgem Maria, né? Preferia a solidão para com Deus, para ficar com Deus. Então, Maria foge da presença de muitas pessoas para estar diante do seu Deus. Introduzimos aí, falta 2 minutos e 3 virtudes. Eu vou prosseguir, hein? É bom que fica só hoje, né? O pessoal se esforça aí e lê e ouve 1 hora. A 7ª virtude é a pobreza da Virgem Maria. Nas revelações de Santa Brígida, Santa Brígida vai falar que desde o começo, a Virgem Maria falando a Santa Brígida, desde o começo prometi no meu coração jamais possuir nada no mundo. Consta, né, a tradição da igreja que a Virgem Maria doou provavelmente tudo que ela tinha. Ficou com pouca coisa, só que pudesse comer e sobreviver. A Virgem Maria, ao que nos indica Santo Afonso, doou todos os presentes dos magos. Doou tudo, não ficou com nada. Nós podemos perceber isso porque se Maria fosse rica, né, os reis magos eram reis, né, eram ricos. Levaram presentes lá caríssimos, né, ouro, incenso e mirra. Quer dizer, Jesus estava rico. E aí, 8 dias depois que Jesus vai ao templo, na consagração da Virgem Maria, na purificação da Virgem Maria e a consagração do menino Jesus, engraçado, a Virgem Maria ofertou 2 pombinhas, que era a oferta dos pobres. Me digam vocês, se a Virgem Maria tivesse montado na grana, ela teria oferecido os pombinhos? Claro que não. Ela teria oferecido os cordeiros, que era a oferta que os ricos faziam. São Francisco vai nos dizer dessa pobreza, essa pobreza que reconhece o seu Deus e reconhece que o seu Deus tem o maior valor e todo o valor de sua vida. Quando São Francisco vai falar, meu Deus e meu tudo.
Santo Agostinho vai dizer assim: basta que me deis o teu amor com a tua graça e sou rico o suficiente. Esgotamos então a questão da pobreza da Virgem Maria e entramos então na oitava virtude, a obediência da Virgem Maria. A Virgem Maria, como eu já tinha dito, remediou todo o estrago da desobediência de Eva, né? Remediou pela obediência perfeita a Deus. Santo Ildefonso vai dizer que Maria estava pronta a crucificar o filho se faltassem os algozes, ou seja, para cumprir a vontade de Deus, Maria crucificaria seu próprio filho. A Virgem Maria já sabia que seu filho seria crucificado desde Simeão. Vocês imaginem bem, Santo Afonso vai dizer isso numa das 7 dores da Virgem Maria, vocês imaginem bem, quem é mãe, né? Filho nascendo, saber que o filho vai ser crucificado. Será que vocês iam conviver bem com isso durante toda a vida? Balançando o nenenzinho, ele dando os primeiros passos, vocês sabendo, esse aí vai morrer na cruz, tá certo? Vocês iam gostar? Será? Iam conviver bem? Eu acho que vocês iam chorar quase que a vida toda. Tá certo? Eu acho difícil que não chorasse. A Virgem Maria conviveu com isso. Sabia muito bem que a espada transpassaria sua alma, que seu filho seria motivo de contradição. Ela se alegrava com a presença do seu filho, mas sabia que seu filho seria tirado. E ela não contrariaria por nenhum ponto a vontade do pai, que era que seu filho morresse e morresse de cruz. O venerável Beda vai dizer que Maria foi mais feliz pela obediência à vontade de Deus que por ser a própria mãe de Deus. Santa Brígida, a Virgem Maria disse a Santa Brígida que a obediência conduz todos à glória. Não é à toa, né? Maria, a corredentora, somos salvos devido ao sim da Virgem. É dito uma certa história, Santo Afonso gostava muito de contar histórias, tinha muita experiência, talvez por confessar muitas pessoas. Ele vai dizer que a Virgem Maria, olha que atitude bonita, um religioso muito devoto da Virgem Maria, franciscano, recebeu a presença da Virgem Maria. O que aconteceu é que deu a hora de ele visitar um doente para confessar o doente, era uma ordem de seu superior, e imediatamente o franciscano se retirou da presença da Virgem Maria e foi confessar o doente. O resultado da coisa é que o religioso voltou e a Virgem Maria estava a aguardá-lo. Olha que glória! A Virgem Maria esperou o cumprimento do seu dever. Já outro religioso foi repreendido pela Virgem Maria porque tardou cumprir o dever de oração conjunta com seus irmãos, porque queria permanecer um pouco mais rezando sozinho em devoções particulares. Ou seja, ele disse que estava muito melhor, né? Provavelmente ele achou que estava muito melhor as devoções dele, a oração pessoal dele, do que a oração conjunta, que era dever a hora marcada. Foi repreendido pela Virgem Maria. A Virgem Maria, então, ela ama a obediência. Entramos, então, na nona virtude, a paciência de Maria. São Boaventura vai dizer que a crucificada concebeu o crucificado. Ou seja, essa crucifixão de dores que Maria passou durante toda a sua vida, vendo seu filho prometido à cruz, à rejeição. Oséias 2,6 vai dizer, o profeta Oséias, ele vai dizer assim: cercarei o teu caminho de espinhos. Por que o caminho de Oséias ficaria cheio de espinhos? Para que haja paciência. A paciência precisa ser provada.
As situações da vida de Maria sempre exigiram muita paciência. Nós podemos perceber aí que, de certa forma, a Virgem Maria, quando fala a seu filho que o casal não tem mais vinho nas bodas de Caná, Jesus fala assim: minha mãe, mas que tenho eu com isso? Ainda não chegou a minha hora? A Virgem Maria não discutiu, não mandou em nada. Ela virou para os serviçais e disse: fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, o Cristo cedeu ao pedido de sua mãe, mas a Virgem Maria exercitou a paciência com seu filho, não deu uma ordem, simplesmente silenciou e deu uma ordem aos servos: fazei tudo o que ele vos disser, esperando que o seu filho faria, né, a obra lá, resolveria o problema do vinho, da falta de vinho. São Gregório vai dizer: nós, mesmo sem ferro, podemos ser mártires se guardarmos a paciência. Ou seja, não precisamos ser mártires aí na questão de sofrer uma violência, um assassinato e uma perseguição. Podemos ser santos na paciência diária com as nossas tarefas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, nos nossos estudos e por aí vai. Maria é chamada Consoladora dos aflitos. E São João Damasceno vai dizer que Maria é remédio de todas as dores do coração. Ou seja, Maria é remédio das dores do coração porque exercitou a virtude da paciência em grau extraordinário. O último ponto aí é a 10ª virtude, a oração de Maria. Consta-se, né, entre os santos, fala-se isso, que Maria, com 3 anos, se encerrou num templo, se pediu para seus pais, Santa Ana e São Joaquim, para se encerrar no templo e não voltar mais para casa. E disse que Maria tinha também o costume de levantar à meia-noite para oração diariamente. A Virgem Maria também, disse Odilão, visitava com frequência os lugares do nascimento, paixão e sepultura do Senhor. Ou seja, depois que Jesus partiu, a Virgem Maria frequentava aqueles lugares da memória de todos aqueles acontecimentos para fazer oração. São Vicente Ferrer vai dizer que a Virgem Maria nunca saía de casa ao não ser quando ia ao templo, e mesmo então ia toda cheia de cuidados, com os olhos para o chão. Isso por quê, né? Com os olhos para o chão? Pensando em Deus, pela virtude da castidade não olhava ninguém nos olhos para não cometer a impureza, e também se pensava muito pequena para poder olhar para o céu, né? Olhava para o chão, provavelmente conversando com Deus. São Jerônimo vai dizer lá que no capítulo 7º de Isaías, quando cita que a Virgem conceberia um filho, significava a Virgem retirada, ou seja, a Virgem Maria era retirada para rezar, sempre se mantinha retirada. E por fim, terminando aí a nossa live das virtudes da Virgem Maria, Santa Brígida vai dizer que as revelações da Virgem Maria, Santa Brígida, vai dizer que Maria não ia ao templo com seus pais por causa da solidão, preferia estar sozinha com seu Deus. Tá certo? Se não houver dúvidas, terminarei por aqui. Vamos lá. A Camila Rego aqui falou: a beata Ana Catarina Emerick diz que ela foi a primeira a fazer a via sacra. Por causa dela, rezamos hoje o Calvário do Senhor. Lindo demais. É bonita. Ana Catarina Emerick, bonito.
Tá certo, o pessoal que quem tava trabalhando não perdeu não, vai ficar gravado aí, tá? Eu vou cobrar R$ 1 para quem tiver que assistir gravado, tá certo? Vou passar um boleto aí, hein? É brincadeira. Depois vai ficar gravado aí, vocês podem assistir, tá certo? Acho que já foi, né? Tchau, tchau. Até a próxima. Se quiserem sugerir aí outros assuntos de live, eu posso fazer. Vamos lá. Bom, boa noite para vocês. Vamos fazer a oração então, né? Vamos rezar uma Salve Maria. Salve Maria, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, Georgina. Boa noite, tá? Vamos lá, de repente eu acho outro assunto aí. Um abraço para vocês. Tchau.